Olá, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho aqui do canal Matemáticoteca. Nesse vídeo temos aqui uma questãozinha que caiu no vestibular da UES 2018.1, questão 22 da prova 1, beleza? Que diz o seguinte, olha só. Se a razão entre as medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2, o valor do seno do menor dos ângulos internos desse triângulo é... Temos aqui as opções, beleza? Então, coleguinha, a questão fala aqui de um triângulo retângulo. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Não vai sair perfeito, mas vai dar para entender. Beleza? Então, vou dizer que a hipotenusa mede A, que os catetos medem B e C. Tranquilo? Bom, a primeira informação que a questão nos dá é a seguinte, que a razão entre as medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Os catetos aqui medem B e C. Então, eu vou pegar aqui a razão entre B e C. B sobre C é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Beleza? Compreendido aí? Bom, a questão nos pede o seguinte, o valor do seno do menor dos ângulos internos desse triângulo. Vou dizer que esse ângulo aqui é o menor dos ângulos internos, beleza? Vou chamar ele de alfa. Ora, coleguinha, com isso a questão pede aqui o seno de alfa. Certinho? Seno de alfa, você se lembra? Cateto oposto sobre a hipotenusa. É ou não é? Então, temos que seno de alfa é a medida do cateto oposto, aqui é B, sobre a medida da hipotenusa, que é a A. Então, temos que seno de alfa é B sobre A, certinho? Voltando aqui a essa primeira informação que a questão nos dá. Temos que B sobre C é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2, certo? Com isso, B é esse cateto aqui e C, é a medida desse outro cateto. Você se lembra dessa relação, Cateto oposto sobre cateto adjacente. Temos aqui esse ângulo alfa. O cateto oposto a esse ângulo alfa aqui, mede B. E o cateto adjacente mede C. Então, relação aí, cateto oposto sobre cateto adjacente. Você lembra de quê? Isso, da tangente. Então, temos que a tangente de alfa é o quê? B sobre C. B sobre C é o quê? Quanto mede? Qual o valor de B sobre C? 1 sobre raiz quadrada de 2. Certo? Então, tangente de alfa é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Deu para compreender? Certinho. Com isso, podemos desenhar aqui esse triângulo já com valores, certo? Aqui mede 90 graus, aqui temos o ângulo alfa, certo? E a medida desse cateto aqui, já que tangente, presta atenção, se tangente de alfa é cateto oposto, então esse cateto oposto aqui, esse cateto mede 1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente vai medir quanto aqui, raiz quadrada de 2. Certo? Então, temos já a medida dos dois catetos. Esse cateto mede 1 e esse outro cateto aqui, mede raiz quadrada de 2. Falta encontrarmos a medida da hipotenusa.
vou continuar dizendo que é A. Beleza? Vamos encontrar agora essa medida, né, o valor de A. Com isso, coleguinha, podemos, né, utilizar aqui, ó, o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Certinho? Vou colocar aqui da seguinte forma, que A ao quadrado, certo? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Certo? Estamos aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Com isso, coleguinha, vamos encontrar aqui o valor de A. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, podemos cortar, certo, o índice da raiz, o índice do radical, com o expoente, sobrando apenas o radicando, que é 2. A ao quadrado é igual a 1 mais 2, 3. Então, temos que A é igual a raiz quadrada de 3. Beleza? Então, encontramos aqui, ó, a medida da hipotenusa. Então, aqui mede raiz quadrada de 3. Ora, coleguinha, temos aqui, ó, a medida dos catetos e a medida da hipotenusa. Com isso, ó, lembrando que a questão quer que a gente encontre aqui, ó, o seno de alfa, né? O seno do menor dos ângulos internos, certo? Então, o seno de alfa é igual a B sobre A. Quanto é B? B, né, ó, é a medida desse cateto aqui, ó, que mede 1. Então, fica 1 sobre... Quanto é A? A encontramos aqui, ó, que é a medida da hipotenusa. Raiz quadrada de 3. Então, fica 1 sobre raiz quadrada de 3. Ora, coleguinha, nessa fração temos no denominador uma raiz, né? Então, temos que racionalizar. Isso mesmo. Vamos multiplicar aqui, ó, o numerador por raiz quadrada de 3 e o denominador por raiz quadrada de 3. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ora, coleguinha, com isso fica aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre, podemos aqui, ó, temos aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado, podemos cortar o índice da raiz, né, o índice do radical, com o expoente, sobrando aqui, ó, apenas o radicando, que é 3. Com isso, né, encontramos que seno de alfa é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Podemos aqui, ó, marcar item B, B de bola, certinho? Então é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.